Olá, gente, estamos aqui no Entretanto. Dê um like, clica no canal, inscreve. Hoje nós vamos falar sempre sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara, descontraída e divertida. Hoje a gente fala de debates e entrevistas entre os presidenciáveis, do bloqueio das contas de Luciano Hang, dono da Havan, do bloqueio das contas da mulher do deputado Daniel Silveira, do atentado que matou a filha do filósofo Alexander Dugin, guru do Vladimir Putin, proibição de bandeiras e celulares em cabines de votação na campanha eleitoral e nas eleições que se avizinham. Eu aguardo vocês no Entretanto. Até lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Imagine se toda multa de trânsito, para ser convalidada, para valer, para doer no seu bolso, para fazer você perder ponto na CNH, tivesse que ser convalidada por um juiz de direito. O Estado não funcionaria. E passa longe das atribuições do Poder Judiciário, dos juízes, a regulação de fiscalização sem provocação exterior. Ou seja, o juiz ser fiscal, um fiscal proativo, que sem pedido da parte interessada, haja automaticamente na fiscalização do que quer que seja, né? É mais ou menos isso o que está acontecendo com a graça, que foi o indulto individual que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF. No entanto, condenação que deixa de ter validade, que deixa de existir diante da graça presidencial, que é a prerrogativa do Poder Executivo da União, do presidente da República, tanto o indulto quanto a graça. E ele concedeu a graça a Daniel Silveira. No entanto, para o ministro Alexandre de Moraes, nada disso aconteceu e ele continua tomando medidas coativas, tomando medidas de constrição contra o deputado Daniel Silveira, em um inquérito e um processo criminal que não mais existem, e agora contra a esposa do Daniel, com bloqueio de contas bancárias, com bloqueio de contas de redes sociais na internet, ela que nem parte no processo o proativismo judicial protagonizado pelos juízes, pelos ministros juízes da mais alta corte de justiça do Brasil, que é o STF, além de enfrentarem ouvidos de mercador, ou seja, a classe jurídica não se opõe frontalmente contra esses descalabros jurisprudenciais realizados pelos nossos ministros, além disso, contamina as instâncias judiciais inferiores, contamina os tribunais dos estados, contaminam os juízes de primeira instância, né? Todos vocês se recordam de um juiz de Brasília que queria multar o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro estava sem, isso no auge da pandemia, estava sem máscara. Então, o juiz fiscal podia apitar também o tráfego, batida de trânsito, né? Podia ser fiscal da vigilância sanitária também. Só falta isso agora, né? É um absurdo, e o exemplo vem de cima, fazendo vista grossa por uma graça presidencial já concedida e cometendo atos que não condizem com o Estado democrático de direito. E o que é mais grave, formando uma jurisprudência bastante contrária aos princípios republicanos constantes da Constituição Federal. Eu já conversei com vocês aqui sobre artifício de retórica, né? A gente já teve diversos programas conversando sobre espécies de artifício de retórica. Um desses artifícios de retórica, muito comum e muito utilizado pelos manipuladores da hegemonia cultural no Brasil e no mundo, pelos deformadores de opinião, é o factoide do espantalho.
O espantalho, vocês sabem, aquele boneco de palha que se usava ou usa nas plantações da zona rural, das fazendas, para espantar pássaros, né? Você criando o factoide do espantalho, você afugenta, né, tal qual o espantalho o fazia com os pássaros, você afugenta a verdadeira temática do debate, né, criando um falso inimigo que vai passar a ser atacado. Isso acontece nas artes, na cultura, na política brasileira, na mídia brasileira. Vejam, por exemplo, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho se manifestou, dentre outras coisas, 2 vezes sobre assuntos polêmicos, que não precisariam ser polêmicos, se não fosse tudo tão politizado no Brasil de hoje em dia. Olavo se manifestou sobre o terraplanismo e sobre a lei antifumo e o antitabagismo. No primeiro caso, terraplanismo, eu assisti esse vídeo. Ele diz apenas o seguinte: filosoficamente, é impossível, até hoje não se conseguiu, até hoje, filosoficamente, se demonstrar que a Terra é redonda. Ele ainda frisou o que eu estou frisando aqui, filosoficamente. Mas aí o que fazem? Factoide do espantalho. Né? Olavo é terraplanista, astrólogo terraplanista. Como é que o sujeito vai ser astrólogo e defender que a Terra é plana? É impossível, cara pálida. Né? Além disso, Olavo de Carvalho também, fumante inveterado, ele era, igual eu sou. O que ele diz do antitabagismo, da lei antifumo, é o seguinte: passados 20 anos ou mais do recrudescimento, do enrijecimento, do rigor imposto à legislação sobre fumo no Brasil e no mundo, da guerra contra os fumantes, do praticamente banimento dos fumantes dos ambientes públicos ou abertos ao público, passados mais de 20 anos de todas essas políticas governamentais, de toda essa legislação dura, né, não diminuiu o número de fumantes no Brasil e no mundo. E não diminuiu o número de vítimas de câncer de pulmão no Brasil e no mundo. Foi isso que ele falou. Eu também assisti esse vídeo. E também assino embaixo disso tudo. Eu tenho os números, tá? Depois a gente pode voltar a esse assunto se vocês quiserem. Aí bastou isso para que se dissesse que para Olavo de Carvalho, o cigarro não faz mal para o pulmão. Ô, gente, é um absurdo. Nise Yamaguchi, a epidemiologista, né, que era do Einstein, mandaram ela embora porque ela não era politicamente correta, como um hospital de ponta exigia, apesar de ser uma catedrática da matéria, uma referência mundial em epidemiologia. Nise Yamaguchi tão somente defendeu o uso da hidroxicloroquina, mais alguns outros fármacos, como tratamento preventivo para a Covid. Tão somente isto. Ela não combateu a vacinação. Em tempo algum, ela foi contra a vacinação. Eu, para que vocês tenham ideia, e vocês que acompanham, entretanto, sabem disso, eu defendi os dois. Porque um não elimina o outro. Né? Eu defendi o tratamento preventivo, tratamento precoce, e defendi a vacinação. Sempre tão logo essa vacinação foi incrementada. Criou-se um factoide no caso da Nise Yamaguchi. Ou seja, criou-se a ideia de que quem defende hidroxicloroquina é anti-vax, é anti-vacina. Se criou esse factoide, e esse factoide que passou a tomar bicada de corvo, de papagaio, de arara, enfim, esse espantalho criado para desviar o foco da discussão, que era a validade ou não, o cabimento ou não do tratamento precoce. Criou-se uma polêmica inexistente, que a maioria das pessoas conscientes desse país entendeu que o tratamento precoce pelo kit da Covid não tem nada a ver com a vacinação
quando possível, quando disponível a vacina, através da rede pública e através das diversas marcas de vacina, então e hoje já e continua, graças a Deus, existentes no planeta. Tudo isso são factoides criados para desviar o foco. Olavo de Carvalho também foi vítima de factoides. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. E essa é a verdadeira fake news, né? E aí eu lembro do Lenin, líder bolchevique, líder russo, pai da Revolução Russa, líder do marxismo, até ele readaptar o marxismo à sua política eslava de poder. Lenin, ditador comunista, dizia para os seus inimigos e sobre os seus inimigos. E com isso ele ditava comportamento dos seus aliados, ensinava-os a combater aos seus adversários políticos. Ele dizia, Lenin, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É o que acontece hoje, né? O gabinete do ódio está à direita. Quem fomenta o ódio dos adérios bispos da vida é o lado de lá, é o lado da sinistra, né? A deturpação de informações para assassinar reputações é a sinistra que faz. No entanto, o alvo das acusações de fake news é contra os políticos conservadores. E assim se vai vivendo, e as pessoas... E isso tem... E o incrível é que essas historinhas continuam enganando o trouxa no Brasil. Eu falei de Olavo de Carvalho, tive que falar tenho que falar de Alexandre Dugin. Dugin ou era, porque o Olavo faleceu, o Dugin está vivo. Dugin é o Olavo de Carvalho brasileiro, russo. O Dugin está para o Putin o que o Olavo de Carvalho estava para o Bolsonaro, né? A diferença é que o Dugin é mais politicamente ativo, vem para palanque, participa das reuniões da cúpula do poder, auxilia no conselho gestor da República Russa, enfim. Está a tiracolo do Vladimir Putin. A diferença entre ambos, entre Carvalho e Dugin, não é só essa. Olavo de Carvalho era um filósofo. Meu querido professor Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, porque a ideia dele não morreu, conservador de direita, e Dugin da neo-esquerda, como Putin é um político de esquerda, apesar de dizerem, porque ele invadiu a Ucrânia, porque ele é homofóbico, de dizerem que ele é conservador de direita. Já fizeram isso com Hitler também. Hitler, com um pé dentro do nacional-socialismo, se vai dizer que ele é de direita porque ele matou judeu, né? Filho feio não tem pai para a esquerda. Agora que o Putin está politicamente incorreto, está matando o ucraniano, vem falar que ele é de direita e etc. Aliás, esse tipo de divisão política entre esquerda e direita é bastante estúpido. E o Putin demonstra isso, né? Político conservador, mas conservador de esquerda. Ele vem da KGB, da extinta União Soviética. E se amanhã ele voltar a ficar popular, voltar a ficar bonzinho, a esquerda vai chamá-lo para o exército dela publicamente. Não, tá vendo? A Rússia deu certo com o governo de esquerda. É sempre assim para sinistra. Filho feio não tem pai. E Dugin sofreu um atentado. O atentado, infelizmente, não o atingiu, mas sim a sua filha, que era repórter de TV, que faleceu. Uma bomba estava colocada no veículo da família. A filha pegou o carro do pai, deu a partida do carro, explodiu. Putin está querendo colocar na conta dos ucranianos esse atentado terrorista. Eu ainda acho que nós somos precipitados ao criticar Putin com relação à guerra da Ucrânia. Eu errei muito aqui de criticar Putin. Nós só sabemos que nada sabemos, como dizia o Sócrates, e sobre a guerra da Ucrânia, muita besteira, muita sujeira vai se levantar ainda. Eu estou achando que a gente apostou no cavalo do Paraguai errado. Quando a gente foi defender o popular presidente ucraniano Zelensky, sei lá. Eu acredito que o Putin tem informações na manga sobre o motivo
do conflito armado na Ucrânia, apesar de eu achar que guerra não justifica nunca, é um mau negócio para os dois países, é um mau negócio para o planeta, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Quem viver verá. Eu acho que nós vamos mudar a nossa ideia sobre Vladimir Putin logo, logo. Os debates e entrevistas entre os presidenciáveis só têm demonstrado o seguinte: Jair Bolsonaro é muito mal assessorado, precisava de um assessor de comunicação, de um marqueteiro, precisava aprender a conversar melhor com a imprensa, precisava aprender a se manifestar de maneira a não permitir a edição dos textos e contextos das frases, muitas vezes bombásticas, que ele emite fora do tom. Isso tudo pode ser educado, pode ser capacitado, pode ser adestrado por profissionais do setor. Ele é muito mal assessorado, essa que é a verdade, né? E Lula não consegue explicar o inexplicável. O Lula não consegue explicar o cadáver dentro do armário, ele não consegue explicar o batom na cueca e ele não consegue explicar a corrupção nos governos do PT, que foi assustadora, horrenda. Eu tô a cavalo para falar sobre isso, porque eu nunca odiei, nunca detestei partido político algum, muito menos o PT, né? O PT, aliás, é o único partido do país que possui uma linhagem, um DNA ideológico. Todos os outros partidos são agremiações de ocasião. E eu também acho que o PT, nessa questão de corrupção, também não demonizo, o PT é mais do mesmo. É um partido que tem tantos corruptos quanto outros partidos. Tanta gente boa quanto má, como outros partidos. O problema do PT é que o PT, durante todas as suas campanhas, com o seu Lula à frente, agitava a bandeira do somos diferentes, somos anticorrupção, vamos limpar a política brasileira. E quando eles tomam posse no poder, quando eles controlam o executivo e o legislativo, porque foram dominantes no Congresso Nacional por várias legislaturas, quando no poder o PT protagoniza dois dos maiores escândalos de corrupção política da história da República, o Mensalão e o Petrolão. Quer dizer, não somente não são diferentes dos outros partidos e políticos que eles criticaram pela corrupção, como se esmeraram em ser mais ainda, enfiar mais ainda a mão na merda, para lembrar do ator Paulo Betti, do que seus antigos adversários e opositores. Lula não explica o inexplicável. Lula não consegue explicar o inexplicável. Isso vai pesar nele. Aí ele começa a citar números, né? Começa a citar números. Isso vai pesar contra a campanha dele e contra a vida dele para o resto de seus dias. Eu vou repetir aqui. Não tem ideologia partidária alguma nisso. Um candidato que não pode sair à rua sob pena de ser apedrejado, sob pena de ser execrado, tomar ovada, tomate podre, não pode ser presidente da República. E se o for, seria com a taxa de rejeição inicial tão alta que inviabilizaria o seu comando, a sua governança, inviabilizaria o seu governo, né? Então, assim, vê-lo com toda a sua retórica é sentir pena de nós brasileiros de termos que escolher entre Lula e o presidente Bolsonaro, que não é má pessoa. Eu conheço Bolsonaro, gente boa, né? Ele próprio admite, não é estadista, não é o melhor, mas é o que nós temos. É o cara, ele fala isso, ele, presidente Bolsonaro, fala isso. Não sou o melhor, mas sou o que nós temos. Se não for ele, vamos voltar para o Brasil do PT, do Mensalão, do Petrolão, porque o Ciro Gomes não chega a 2 dígitos. Simone Tebet veio para falar de graça na TV. Roberto Jefferson, para falar de graça na TV. Outros, e sim, a eleição está polarizada. Vai dar PT ou vai dar Jair Bolsonaro? E esse é o drama brasileiro. Nós não temos uma terceira via forte, né? Drama ou vantagem, sei lá. Também a gente se decepciona tanto com política. Da mesma maneira, estão discutindo a mistura de política com religião, né? Sempre houve política com religião.
E eu tenho profunda admiração pela igreja protestante da reforma do Martinho Lutero. Pela igreja protestante. Para mim, ela foi um progresso no cristianismo, na fé cristã. Ela é vários passos à frente da igreja católica. Só que não podemos confundir, e é inconfundível, na verdade, a igreja protestante das pentecostais e neopentecostais que há pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Aquelas igrejas totalmente fora da doutrina luterana, que inovaram para pior em muitos casos, que regrediram. São igrejas retóricas. São igrejas retóricas e retrógradas, que vivem do convencimento do seu pastoreio sobre os seus fiéis e que retrocedem no tempo, criando uma série de conceitos e preconceitos fora de moda, démodé, em pleno século XXI. Né? Se o luteranismo, se o protestantismo deu 2 passos para frente, as igrejas pentecostais deram 2 passos para trás, em termos de cristianismo religioso progressista. Ok? Bem, mas são as igrejas evangélicas, é aí que eu queria chegar, são as igrejas evangélicas que nós temos. Se a gente não caminhar ao lado delas, vai nos sobrar o quê? Andar com a patota que quer a legalização do aborto, andar com a patota que quer a legalização da maconha. É nesse ponto que eu digo e percebo que você tem que lidar com o que você tem. Estamos no Brasil em um panorama que você, se é conservador, você tem que optar por Jair Bolsonaro, e pelos evangélicos, e pelos militares, e pela bancada da bala, e pelos ruralistas, etc. Se você não é conservador, se você é de esquerda, se você se diz progressista, você tem que optar pela hegemonia cultural, por partidos de orientação nitidamente socialista, um socialismo que já deu errado no mundo todo, né? Um pessoal que produz desinformação, que produz fake news, que calunia, que lacra e que assassina reputações, hoje mais do que sempre, na rede mundial de computadores. Ou seja, a situação ficou binária, 0-1, 0-1, 0-1. Não era para ser binária. Você tem bons e maus nomes na direita, bons e maus nomes na esquerda, bons e maus nomes ao centro, mas infelizmente ficou binária. E nós temos que nos preocupar com isso, porque todo radicalismo ele tende ao excesso, ao exagero e ao problema. E esse problema, às vezes, descamba para a violência. O Noam Chomsky, filósofo americano, linguista americano, fala que a liberdade de expressão que nós temos que defender e defendemos é aquela liberdade de expressão de quem nós detestamos. O cara que agita bandeira bonitinha, como, por exemplo, bandeira contra o preconceito racial, bandeira a favor da igualdade social, igualdade econômica dos povos, contra a fome. Quem agita essas bandeiras não precisa de proteção alguma constitucional à sua liberdade de expressão. É justamente quem tem um discurso antipático, polêmico, é que precisa dessa proteção e que não está tendo. Né? Não que o discurso seja antipático, ele é contrário ao establishment. O sistema hoje está todo aparelhado, é toda a esquerda. E como nós temos um presidente conservador de direita, como tem um monte de empresários, de políticos, de gente da classe artística e intelectuais conservadores que saíram do armário, porque é um governo conservador, esse pessoal está todo sendo alvo de lacração e de perseguição e de acusações mil, dentre elas de produção de desinformação, de fake news, seja lá do que for. Luciano Hang, da Havan, teve os seus sites bloqueados,
Aconteceu a mesma coisa com outros empresários que deram apoio a Bolsonaro. Jornalistas como Alan dos Santos tiveram que se exilar. Esse teve que se exilar. Não é igual o Jean Willis, não. E a gente vive o medo. O império do medo, a classe jurídica calada, vivendo um AI-5 sem AI-5. Né? Apesar do Casagrande, quando saiu da Globo, ter dito que no governo, o que ele acha de pior no governo Bolsonaro é que no governo Bolsonaro as pessoas pararam de ter medo de ser homofóbicas, pararam de ter medo de ser racistas. Ora, Casão, medo, meu filho, medo é sempre ruim. Medo é sempre ruim. Você não tem que ter medo de expor suas posições políticas. Só quem confunde posição política com caráter é você e o pessoal do seu time. Medo você não deve ter nunca. O Roosevelt, que foi presidente americano por 3 vezes, aliás, é por causa dele que depois modificaram a Constituição americana através de emenda para só permitir uma reeleição para presidentes americanos, né? O Roosevelt, para convencer o Congresso americano a autorizá-lo entrar na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt vai cavar um argumento lá na Constituição americana, que todos nós temos o direito e a garantia fundamental, constitucional, de viver sem medo. Nós, eu, você, Lula, Alan dos Santos, Luciano Davan, né, o pessoal socialista lá de Cuba ou da Coreia do Norte, nós temos que ter um senso de pertencimento sobre nossa pátria para admitir o oposto com educação e com respeito. Eu digo admitir e não tolerar. O Norberto Bobbio criticava o termo tolerância. Ele achava que se tolera aquilo que é menor, aquilo que é desprezível, aquilo que é minúsculo, aquilo que é ínfimo e irrisório. Nós temos que nos adaptar ao outro, permitir ao outro existir, e não tolher suas liberdades, que é o que está acontecendo agora, proibindo bandeira, proibindo o jeito de usar celular no dia da votação. É AI-5 sem AI-5, gente. E a classe jurídica, ó, pianinha. Covarde, na verdade. Digna de dó. Os poucos baluartes da coragem da classe jurídica entendem, como Arnaldo Jabor, antes de morrer, que o Bolsonaro pode não ser o último biscoito do pacote. Pode não ser o suprassumo dos estadistas. Mas é ele que está aí. É ele que está aí. É ele que está aí contra uma série de desmandos. Tem muita gente boa na esquerda, tem muita gente boa no centro, mas essas pessoas não despontam com intenção de voto nessas pesquisas altamente discutíveis que nós já discutimos, né? Bastante aqui. Então sobra o quê? Sobra Bolsonaro contra o PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que muito embora tenha cuidado, muito cuidado, de não se aliar, de não colar placa, de não dar abraço, de não pegar na mão, de não dar beijinho na TV Globo, nos jornalistas da Globo, no seu William Bonner, no STF, no ministro Alexandre de Moraes, no ministro Fachin, Barroso. O Lula é muito estrategista, muito inteligente. Ele não é culto, não, mas é inteligente. Muito embora ele tenha tomado cuidado de não defender esses caras, ele usa os argumentos desses caras para atacar seu opositor político, que é o presidente da República, e com isso ele reforça estas instituições. STF, a grande imprensa, a grande mídia, esses deformadores de opinião que aí estão, suprimindo liberdades ou permitindo que elas sejam suprimidas, calados, pecados pela omissão, e não somente pela ação, culpados pela omissão. E isso vai reverter em complexas consequências para todos nós brasileiros. Porque quando se vilipendia a Constituição Federal
E quando se fere a Constituição Federal, através das mãos, das canetas e do cérebro pensante de ministros constituídos, ministros, para defendê-la, você gravita entre o absurdo histórico e o perigo republicano. E aí você seja de direita, esquerda, centro, azul, amarelo, gordo, magro, preto, branco, você vai sofrer as consequências disso lá na frente, numa ditadura da toga, num direito jurisprudencial, em que o que vale é que o juiz diz que vale. Se o juiz falar que o redondo é redondo, é redondo. Se falar que o quadrado é redondo, fica sendo redondo. E aí você atenta contra os princípios mais elementares e mais óbvios da República, aqueles princípios que nos garantem uma normalidade jurídica, que nós já não temos há muito tempo, e que cheira a problema institucional, de crise de credibilidade dos poderes das instituições, seríssimo, gravíssimo, abalando a vida política brasileira e dos cidadãos nacionais. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.